amores, boa semana. Como vocês estão? Como passaram no final de semana? Eu passei muito bem, graças a Deus. Obrigada. Que nossa semana seja uma semana maravilhosa, uma semana de bênçãos. Para começar nossa aula de hoje, a aula de português, nós vamos falar sobre 2 gêneros textuais. Vamos começar pelo gênero textual, texto expositivo. Pega aí para mim a apostila de produção de texto na página 28. Tá aqui, ó. Texto expositivo. O que é um texto expositivo? É um texto que expõe uma informação sobre um determinado objeto. Quando esse texto está expondo essas informações, ele é um texto expositivo. Olha o exemplo que eu fiz aqui. Pipa. Pipa, papagaio ou quadrado. O nome pode até ser diferente, mas o brinquedo é sempre o mesmo. Um pedaço de papel, varetas de bambu, cola e linha. Com certeza, seu pai, avô e bisavô brincaram de empinar pipa e ensinaram seus filhos e netos a montar uma pipa. Observa que nessa parte do texto aqui, ó, um pedaço de papel, varetas de bambu, cola e linha. O que ele está informando? Ele está informando como que é feito a pipa, né? Se é um texto que fala sobre pipa, né? Aqui fala que pipa, papagaio ou quadrado. Ambos têm a mesma função. É o quê? Um brinquedo, não é verdade? Então, isso é um texto expositivo. É um texto que traz informações sobre um determinado objeto ou um determinado fato que aconteceu. Como que nós vamos identificar se um texto é expositivo? Quando ele apresenta informações sobre um objeto ou um fato em específico. Igual está esse texto aqui. Aqui está apresentando informações sobre quem? Sobre a pipa. Para que serve um texto expositivo? Para apresentar esse tipo de informação, esse tipo de fato, né? Para apresentar, aqui apresentou todas as informações, quais são os nomes que a pipa tem, como que ela é feita, né? Informou que os nossos pais, nossos avós brincavam de pipa, ou seja, está informando que é um brinquedo antigo, que não é da agora. Como que se faz um texto expositivo? Do mesmo jeito, começo, meio, fim, parágrafo, letra maiúscula no início, ponto final no final. Mas o que ele precisa ter? Ele precisa esclarecer a ideia, né? Se você vai falar sobre um determinado objeto ou contar um determinado fato, você precisa esclarecer essa ideia, porque você tem que deixar o texto claro para que o leitor entenda de que objeto você está falando, qual a funcionalidade desse objeto, entenderam, crianças? Isso é um texto expositivo. O que eu quero que vocês façam? Leitura da página 28 da apostila de produção de texto e a atividade da página 29. Agora eu vou dar uma saidinha aqui e já volto, tá bom? Olha o que eu trouxe aqui para vocês. Que tipo de gênero textual é esse? Quem sabe me fala agora. É um bilhete? Sim, é um bilhete. Lembra que eu falei para vocês que nós íamos falar de 2 gêneros textuais? O primeiro foi o texto expositivo e agora é o quê? Bilhete. O bilhete vocês vão verificar para mim no livro de português, na página 19. 19. Gente, o bilhete ele tem que ser um texto curto, um texto objetivo. E o que o bilhete precisa ter? O que é isso aqui? 4º ano A. É para quem eu estou enviando o bilhete? Eu estou enviando o bilhete para quem? Para o 4º ano A. O texto, estou com saudade de vocês. Esse é o texto do meu bilhete. É um texto curto, é um texto claro. A data, né? 27/4/2020. Tia Liliane. Tia Liliane é quem? É quem está enviando o bilhete, tá bom? Então, o bilhete, ele tem essas características. Ele é um texto curto, tem que ser objetivo, tem que ter o nome de quem está enviando, para quem eu estou enviando o bilhete e o nome de quem está enviando o bilhete. Ele tem que ter todas essas características, tá bom, crianças? Isso é um texto, isso é um gênero textual bilhete. O que vocês vão fazer? Por que eu estou explicando sobre bilhete para vocês? Porque na nossa página 19 e 20 do livro de português, temos esse gênero textual para ser discutido. Na página 20, na página
19, vocês vão ler e responder a questão 1, 2, 3 e 4. E na página 20, vocês vão fazer o quê? Uma produção. Agora que você conhece a história, pode imaginar a resposta do professor Aronnax ao Capitão Nemo. Por meio dessa atividade, você vai escrever um bilhete com essa resposta. O que vocês vão fazer? Um bilhete, não é? Aqui, ó. Ele mandou o bilhete e vocês vão responder. Aí vocês vão reler o trecho 20.000 léguas submarinas, presente nas páginas 3 e 5 deste capítulo. Tem que reler, crianças, a página 3 e 5, não se esqueçam. Deste capítulo, imagine que o professor Aronnax teria respondido ao Capitão Nemo. Atenção! Nesse bilhete, Aronnax deve deixar claro para o capitão o motivo de aceitar ou recusar o passeio proposto. 2. Escreva a primeira versão do bilhete com a resposta do professor Aronnax ao Capitão Nemo. O bilhete deve ser curto e de fácil entendimento. Deve ter o nome de quem escreve e de quem receberá o bilhete. Pode ter uma despedida. Tá bom? Como que é, crianças? Para quem eu estou escrevendo, o texto que tem que ser curto e objetivo, e quem escreveu o bilhete. E pode ter uma despedida. E não esqueçam da data. Muito bem, mãos à obra, vamos trabalhar. Beijos no coração. Tchau.